Atos capítulo 1. Estou encontrando? Amém. Esse livro primeiro tratado Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. E estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles e dominou-lhes, não das entrasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual dizia: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então se estavam reunidos e se perguntavam: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu: não lhes compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos ou fixados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco lhe puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, porventura, por que olhais e estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que teve vós foi assunto, ou que ascendeu, nas traduções, ao céu, virá do modo como viste subir. Só atento. O livro de Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, ele trata da história do início da igreja. Eu estou voltando a ler a Bíblia de novo, ler sistematicamente, eu não parei de ler. Eu lembro que uma vez eu li ela inteira. E para ler a Bíblia toda, você tem que ler sistematicamente. O que é ler sistematicamente? Você lê um capítulo por dia, escolhe um livro, estou lendo Atos, estou no capítulo 7, estou lendo pela manhã. Você tem que ser disciplinado para você conseguir ler a palavra de Deus toda. E algumas dúvidas que surgem quando você lê alguns trechos, quando você lê outros trechos, você encontra as respostas. Porque a palavra de Deus, ela mesma se explica a si própria. Às vezes tem algumas palavras que a gente tem dificuldade, se for dicionário, dicionário teológico, ou algo semelhante. Mas à medida que você vai lendo a palavra de Deus, você vai enriquecendo a sua vida espiritual. Você vai se enriquecendo de conteúdo espiritual, da palavra de Deus. E aqui no livro de Atos, no capítulo 1, logo nós entendemos que esse livro foi escrito por Lucas. Por que foi escrito por Lucas, o médico Lucas, chamado de médico amado nas cartas de Paulo? Porque ele usa essa palavra que é Teófilo, que era o grego. Provavelmente alguém que se converteu ao evangelho, gentil, grego, e Lucas escreve para ele. O primeiro tratado é o livro de Lucas, e o segundo, o livro de Atos. Por que Atos? Atos são ações, são atos, né? Atos, são ações, atitudes dos apóstolos que eles estavam fazendo, realizando. E ele começa já nesse verso primeiro falando, relatando todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. E nós aprendemos algo nesse primeiro versículo aqui. Como cristão, eu não posso não apenas ensinar, mas também fazer. Eu não posso não só falar de obediência, mas também obedecer. Eu não posso não só falar de amor ao próximo, mas também amar o próximo. Eu não posso não apenas pregar o Evangelho, mas tenho que viver o Evangelho. Embora nós sejamos falhos, pecadores, nós temos que fazer e ensinar. Se você ler na sua Bíblia, a sequência correta é essa, está escrito no versículo 1. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar também. Ele ensinou os discípulos, preparou os discípulos, os ensinou e cumpriu a vontade do Pai. E a igreja do Senhor, o povo de Deus, também foi chamado não só para receber as bênçãos de Deus,
mas também para obedecer a Deus. Você foi chamado para obedecer a Deus. Fomos chamados para levar uma vida diferente do mundo. Porque o mundo está bagunçado, o mundo está corrompido. No mundo, o que é certo é o errado. E o que é errado é certo. Então hoje, nós vemos nesse texto que Cristo deixou o exemplo para a igreja. O exemplo para os apóstolos. O exemplo para nós também. Verso 2. Até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foi elevado às alturas. Jesus, como nós sabemos, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e durante 40 dias ele apareceu para os apóstolos e os ensinou, como diz esse versículo, e deu mandamentos a eles pelo Espírito Santo. E um desses principais mandamentos é a grande comissão. E o que é a grande comissão? É o ensino para anunciar o Evangelho. Você encontra em Marcos 16:15, ou Mateus 28:19, quando Jesus disse: ide, portanto, pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Em Mateus ele trata mais especificamente, Mateus 28, ele vai dizer: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos é fazer seguidores de Cristo. Todos nós temos essa incumbência, essa responsabilidade. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além de batizá-las, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu esses mandamentos. Entre os mandamentos que ele deu, que nós vemos aqui no verso 2, está o mandamento da grande comissão. A responsabilidade da igreja para esse tempo, a nossa responsabilidade. Nós não temos como fugir desse ato, dessa responsabilidade, desse chamado de Deus. Chamado para anunciar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos colegas da escola. Nós fomos chamados para isso. Enquanto igreja do Senhor. A palavra igreja, ela vem da palavra grega eclésia, ou eclesia, como alguns pronunciam, que significa pessoas que foram separadas ou tirados para fora. Fomos tirados para fora de onde? Do mundo. Tirados para fora do mundo. O mundo no sentido do sistema do mundo. Para anunciar Cristo, o Salvador. Para anunciar que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia e voltará para buscar um povo seu. Zeloso, especial e de boas obras. Verso 3. Esses também, depois de terem padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Quando Jesus se apresentou, Lucas está escrevendo aqui. Após ter ressuscitado no terceiro dia, a primeira pessoa veio depois do sepulcro foi Maria Madalena. Depois Pedro também visitou o sepulcro, e outras pessoas o viram. E ele apresentou com provas incontestáveis da sua ressurreição. É impossível negar que Jesus ressuscitou. Porque a palavra de Deus nos garante que ele foi apresentado vivo, com provas. Certo momento, os discípulos estavam reunidos, a porta estava fechada, e Jesus se apresentou no meio da casa e disse: paz seja convosco. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que esse ato de se apresentar para eles foi incontestável. E até Tomé, que estava ali, duvidava, e ele pediu ele para colocar as mãos do lado de Jesus, onde ele havia sido transpassado por uma lança. E Tomé tocou em Cristo e percebeu que ele tinha ressuscitado e estava ali junto com eles, com provas, aparecendo durante 40 dias e falando acerca de coisas concernentes ao reino dos céus. O Senhor, ele cuida da igreja. Ele cuida de nós em todos os aspectos, em todas as áreas, nas coisas materiais, nas coisas espirituais. Mas o principal foco do Senhor é tratar sobre coisas concernentes ao reino dos céus. Se você ler Mateus 6:33, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós podemos confiar em Deus, podemos ter certeza que Ele está conosco. Como diz o Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, nossa segurança. Vamos ler Mateus 6:33? Vamos começar
no verso 25, na verdade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajudem em celeiros. Contudo, o Pai Celeste a sustenta. Porventura vós não valeis mais do que as aves? Pode vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, isto é 45 centímetros, ao custo da sua vida? Ou aqui seria no sentido de tempo, né? Côvado. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os filhos do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, referindo-se aos não convertidos, é os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Mas o ensinamento de Cristo da igreja, mostrando que é importante nós estarmos com foco, com objetivo, com a nossa meta no reino dos céus, sabendo que as demais coisas, todas elas, Cristo estará cuidando de nós. Vamos no verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Esse texto está em Lucas 24, 49, quando Jesus disse para eles não se assentarem de Jerusalém, para eles esperarem de Jerusalém a promessa do Pai. De qual promessa Jesus está falando? A respeito do derramamento do Espírito Santo, do revestimento de poder que viria sobre eles, que eles precisavam. E assim como os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva precisava, nós também precisamos desse poder do alto. Você não faça obra com as suas próprias forças, com a nossa própria inteligência intelectual, com a nossa capacidade intelectual. A obra é feita com poder. E o único que tem poder para convencer os corações é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer com que as palavras que são pregadas sejam palavras que vão ao coração e transformem, e causem efeito, e causem mudança. Por isso nós precisamos desse poder. Você precisa desse poder. A igreja precisa desse poder. Nós necessitamos desse poder do alto. O poder que vem de Deus. A grande promessa para a igreja do Senhor. Muitos pais tentam converter os seus filhos. Filhos tentam converter os pais. Não vai dar certo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo. Você não pode forçar os seus filhos a se converterem. O que os pais devem fazer? Ensinar, orar, jejuar e confiar em Deus. A obra da transformação é uma obra de Deus. Nós não conseguimos transformar ninguém ainda que nós tentássemos. Isso é impossível. Isso é uma ação sobrenatural, uma ação do Espírito Santo. Na sua família, seus parentes, seus colegas, seus amigos serão transformados pela ação do Espírito Santo. É impossível transformarmos alguém. Ninguém nunca conseguiu na história transformar uma outra pessoa numa nova criatura. Apenas Cristo. Vamos para o verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas nós sereis batizados pelo Espírito Santo, não muito depois desses dias. João Batista, pregador, que foi o último da sequência dos profetas, como diz a palavra, além dos profetas duraram até João. E depois de João, apareceu Cristo. E o próprio João batizou Cristo nas águas. E depois ele deixou, o próprio João disse essa mensagem: Deus nos batiza com água, mas tem um no meio de vós que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cristo Jesus é o que batiza com o Espírito Santo.
E nesse texto ele fala: sereis batizados, sereis imergidos no Espírito Santo. Batismo significa imersão, ser imergido em águas. E a água, como nós sabemos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele é imergido no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos capacita para fazer a obra de Deus. Ele nos capacita para pregar o Evangelho, para fazer uma visita, para interceder pelas pessoas, para ser útil no reino de Deus. A igreja, no nosso tempo, ela necessita da ação do Espírito Santo. Nós necessitamos de uma ação do Espírito Santo em nós, constantemente agindo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6. Então os que estavam reunidos se perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? No 7, ele respondeu: não nos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos estavam reunidos, estavam preocupados com a restauração de Israel. Por que essa restauração de Israel? Porque nessa época eles dependiam do governo romano. O governo romano cobrava impostos altos deles. Eles estavam subjugados pelo governo romano. Então eles queriam essa restauração. Mas o Senhor falou: não nos compete saber essas coisas. E ele dá para eles uma resposta tremenda e poderosa no versículo 8. Vamos para o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Tanto aqui, Jesus falando com eles em Jerusalém, lá em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Jesus estava dizendo para eles: em vez de vocês se preocuparem com a restauração material, preocupem com a restauração espiritual. Essa é mais importante. Essa é fundamental. Sem essa, vocês são uma falência. Então ele diz no verso 8: mas quanto à restauração espiritual, recebereis poder. E a palavra que ele usa aqui é dunamis, da onde vem a ideia de dinamite, de força, de capacidade. No verso 8, ele vai dizer: vocês serão capacitados ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita para evangelizar, é o Espírito Santo que nos capacita para fazer visitas, é o Espírito Santo que nos capacita para interceder pelas pessoas, é o Espírito Santo que nos capacita para amar o próximo, para perdoar quem nos fere, é o Espírito Santo que nos capacita para ser representantes de Cristo na terra. Paulo vai dizer que ele era embaixador de cadeias, embaixador dos cargos mais altos que existem. Portanto, para ser embaixador tem que falar de 5 e 6 idiomas. Então, beleza também. E Paulo disse que o crente, servo de Deus, é o embaixador de Cristo na terra, representante de Cristo na terra. E como assim representante? Porque nós, a partir do momento que nos convertemos ao Evangelho, não participamos mais deste mundo. Aqui não é mais a nossa pátria. Nós temos uma nova pátria, um novo lar, um novo lugar. A nossa pátria agora, quando nos convertemos, é a pátria celestial. É o novo céu, a nova terra, é a nova Jerusalém. Essa passou a ser a nossa pátria. Quando nós nos comprometemos com Cristo, quando nós nos achegamos a Cristo em arrependimento e fé. Vamos para o verso 9. Ditas essas palavras, quando Jesus se elevava às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Pensa que tristeza, ele está andando com Jesus, Jesus morre, ressuscita, aparece durante 40 dias, e depois disso ele é levado aos céus, à vista dos apóstolos. Todos eles viram Jesus subir aos céus, estavam juntos. E esses irmãos aqui, eles eram da Galileia. A Galileia só tinha pobre. Era o lugar das pessoas mais pobres de Israel, da Galileia. Pessoas de dificuldade, pescador. Tinha alguns que eram mais bem-sucedidos materialmente, cobrador de impostos, mas no demais era o povão mesmo. Eram as pessoas mais simples que tinham. E eles resolveram servir a Cristo. Verso 10. E estando eles com os olhos fixados, ou fitos no céu, fitar, fixar, olhar, estar com os olhos fixos, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
e lhes disseram: Vários galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós ascendeu ou subiu aos céus, virá do modo como vistes subir. Mais uma promessa na volta de Cristo. Da mesma maneira que ele subiu, com o mesmo poder que ele subiu, ele voltará. E a Bíblia diz dessa maneira em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 13: E o mesmo Senhor descerá do céu com poder, com alarido e com voz de arcanjo, que a trombeta soará. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados. E a palavra arrebatado significa tirados da rapidez. Serão tirados da terra com muita rapidez, com muita urgência. E o mais interessante de tudo é que pode ser a qualquer momento. Pode ser inclusive hoje, antes de gente terminar esse segundo. Amanhã, semana que vem, não sabemos os planos. Porque a palavra nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E algumas pessoas recentemente profetizaram. 1844 ele vai voltar, não voltou. Depois, recentemente, uma brasileira falou que ele volta em 2007. Também não voltou em 2007. Já se passaram há 10 anos. Então não creia nessas profecias que falam que Jesus vai voltar. Ele Por quê? Porque ele diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora.